José Eduardo Cardoso se enrola ainda mais. Caso é muito mais grave do que o dos aloprados porque, desta feita, órgãos do Estado podem estar servindo a lambança. No sábado, escrevia que José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, tinha de se demitir ou ser demitido. Algumas almas bondosas acharam que eu estava exagerando. Pois é. Eu não estava. Infelizmente para o Brasil, o ministro da Justiça se meteu numa operação escandalosa, própria de um Estado policial, não de um regime democrático. Vamos ver. Vocês já conhecem este jogo. O PT acusa a imprensa de ser tucana, e boa parte dos veículos de comunicação se encarrega, então, de provar que isso não é verdade. Como? Dando destaque máximo a toda e qualquer denúncia que tenha o PSDB como alvo. A prática vale por vejam como somos isentos. Desde o primeiro momento, as evidências de que o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, sob comando do petista Vinícius Carvalho, estava a serviço da guerra político-partidária eram gritantes. Não vou aqui recuperar detalhes do caso, que vocês já conhecem. Sintetizo. Os termos do acordo de leniência assinado pela Siemens e seus diretores eram desconhecidos, e a apuração feita pelo Conselho era dita sigilosa, mas informações eram cuidadosamente pensadas e vazadas para comprometer o governo de São Paulo. Nesta segunda, veio à luz o dado escandaloso. Atenção! Apontar a tramóia não quer dizer necessariamente que não tenha havido formação de cartel, que se apure tudo. O ponto é outro. O PSDB demonstrou, nesta segunda, que a tal carta denuncia em que Everton Rinheimer, ex-diretor da Siemens, aponta a formação de cartel em São Paulo tem duas versões, uma em inglês e outra em português. Informa o Globo. Um dos trechos do documento, em inglês, diz que autoridades brasileiras estão investigando o envolvimento da Alstom no pagamento de suborno a autoridades governamentais em vários projetos no Brasil, entre eles o da linha G da CPTM, metrô de São Paulo. Na versão para o português, segundo o documento divulgado pelo PSDB, aparece que durante muitos anos a Siemens vem subornando políticos, na sua maioria, do PSDB e diretores da CPTM, metrô de São Paulo e metrô de Brasília. O documento traduzido também cita o nome de lobistas envolvidos no caso do metrô paulista que não constariam do original. É o fim da picada. O texto original não faz menção ao PSDB nem cita nomes de políticos. Já a versão em português é pródiga em acusações. Mas quem, afinal de contas, entregou as duas à polícia? Não há uma só alma, mesmo a mais pia, que não tenha a certeza de que foi mesmo o CAD, conforme, aliás, havia informado em memorando a própria PF. Ocorre que, no texto, Rinheimer confessa que manteve encontros prévios com Carvalho, que espera ser protegido pelo partido, PT, e que conta com um emprego na Vale. Mas ele se dispõe a indicar quem deve ser investigado e onde realizar mandados de busca e apreensão. É claro que isso vai muito além de um acordo de leniência. Já se trata de uma operação de caráter partidário, e o CAD não pode manter esse tipo de relação. Torna ilegal o acordo. Logo, urgia desmentir a PF e criar uma nova versão. Eis, então, que Cardoso diz ter sido ele próprio a entregar o material para a PF, material esse que lhe teria sido repassado pelo deputado estadual licenciado Simão Pedro, PTSP, atualmente secretário de Serviços de Fernando Haddad. Nota: Simão Pedro é ex-chefe de Carvalho e autor da denúncia original de formação de cartel. O que 10 entre 10 pessoas que conhecem o caso dão como certo é que o ministro criou essa versão para proteger o CAD, transformado, àquela altura, num instrumento de luta partidária. Nenhuma versão nem outra trazem a assinatura do ex-diretor da Siemens, que tentou desmentir a autoria. Bem, autor da versão em português, tudo indica, ele não é mesmo. Resta concluir que o provável tradutor é Simão Pedro. Ou, então, ele diga quem é, já que, para todos os efeitos, foi quem repassou o material a Cardoso. O caso é enrolado, como quase tudo em que essa gente se mete, e de uma gravidade estupefaciente. Se foi o CAD que passou adiante a vigarice, péssimo. Se foi o ministro da Justiça, ainda pior.
Se foi o CAD, e se Cardoso está se oferecendo apenas para lavar a origem da tramóia, aí é mesmo o fim da picada. Com que então alguém na sua posição recebe uma denúncia em inglês, uma versão ampliada em português, com conteúdo distinto do original, e passa o troço para a PF, sem nem fazer um cotejo entre os textos? É assim que age sempre. Houve cartel. Puna-se, depois da devida investigação e do devido processo legal. Só que estamos diante de coisa distinta. Na prática, Cardoso participou de uma máquina de difamação de políticos da oposição. O Garboso insiste que apenas cumpriu a sua obrigação. Não cumpriu, não. Tendo em mãos o original de uma denúncia e sua versão adulterada por interesses escancaradamente eleitorais, deveria ter acionado, sim, a PF, mas para saber quem era o adulterador. Em vez disso, como de hábito, começaram novos vazamentos. Não exagerei, não. Um ministro da Justiça flagrado numa operação como essa tem de se demitir ou ser demitido. Ou o que se tem é o aceno do governo para um regime policial. Só para arrematar, os tucanos falaram que o episódio remete ao escândalo dos aloprados. Discordo. É muito pior. Naquele caso, a tramóia existia, sim, mas a quadrilha foi desbaratada pela ação de um policial federal. Desta feita, tudo indica, órgãos do Estado exercem o papel contrário. A permanência de Cardoso na Justiça e de Carvalho no CAD, a esta altura, agride o Estado democrático e de direito. É simples assim. É complexo assim. Por Reinaldo Azevedo.